Seja bem-vindo à série O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu, como faço em todas esse andar de cada capítulo dessa série, eu chamo a atenção que eu escolhi o Evangelho segundo João, porque é o Evangelho que faz melhor o entendimento do Cristo. Talvez você não saiba, mas tem 4 evangelhos sobre Jesus oficial, que é o do João, o do Lucas, o do Marcos e o do Mateus. O do João, no meu olhar, na minha ótica, é o mais espiritual de todos. É o que você melhor pode entender o Cristo. E o Espiritismo, que é a chave para entender o cristianismo. Sem sombra de dúvida, eu tenho certeza disto. E Consciente Puro, que eu busquei isso, a interpretação dos trabalhos do professor Jorge André, o inconsciente puro, como se fosse a parte divina que tem em você, em mim, em todos nós, e também tem no Cristo. Só que a do Cristo está no desenvolvimento já na plenitude, a nossa ainda inicial, e nós precisamos trazer essa informação para o nosso consciente atual, o nosso ego organizador do inconsciente atual, para trazer essas informações para o nosso próprio crescimento. Então, só assim nós vamos poder entender o que é o significado disso, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Que eu ainda vou fazer um seminário sobre esse inconsciente, para que possamos entender bem o que é isto que eu quero dizer. Então, o capítulo hoje, a lição é Jesus, o bom pastor. O João escreveu a tradução dela diz o seguinte, a tradução do Ferreira, que eu sempre chamo a atenção, é essa tradução que eu uso porque é a mais lida aqui no Brasil, principalmente pelos companheiros evangélicos. O capítulo começa assim: em verdade vos digo, é Jesus falando, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Este abre o porteiro, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome e as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque o conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe fez essa comparação, mas eles não compreenderam o que era que eles lhe falavam. Tomou, pois, a Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram, e eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará passagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O que é mercenário não é pastor, e quem não pertence às ovelhas. Viu o lobo, abandona as ovelhas e foge, e o lobo arrebenta e dispersa. Vamos entender essa primeira parte que Jesus está chamando a atenção. Jesus está chamando a atenção porque ele diz, eu sou bom pastor. Jesus tem no Evangelho do João 7 passagens que ele vai dizendo, eu sou
Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água que mata a sede, eu sou o pão que mata a fome. Ele vai dizendo, este eu sou, que inclusive alguns teólogos pegam este eu sou para querer justificar que Jesus é o mesmo Deus. Porque ele diz, antes de Abraão eu já era. Ele não entende, ele faz parte, nesse entendimento que o Espiritismo traz para a nossa compreensão, Jesus é um dos construtores da Terra. Jesus está desde o início na formação da Terra. Então ele faz essa comparação, que ele é a porta, como ele começa dizendo que ele é a porta, que ele diz que ele é o pastor, e ao mesmo tempo ele diz que é a porta, porque lá na região dos judeus, lá naquela região, eles eram acostumados, grandes lideranças, que era pastor. Moisés era pastor, Davi era pastor. Nós tivemos grandes profetas lá atrás, lideranças lá do Velho Testamento, que eram todos pastores. E os pastores, eles entendiam, porque fazia parte da cultura da época. Naquela época ainda não existia a indústria, então o caminho era o artesanato, o caminho da agricultura e da pecuária. E o pastor é um dos caminhos. O pastor toma conta das ovelhas. E os pastores, normalmente as ovelha é um serzinho manso, de um modo geral manso e inocente. A ovelha é inocente. De vez em quando alguma ovelha sai do meio do rebanho e às vezes, na inocência dela, o lobo devora. E o pastor normalmente vai buscar e traz a ovelha de novo para o rebanho. Ele até usava técnicas, às vezes, para trazer isto. E normalmente, Jesus está dizendo, fazendo a comparação da humanidade com ovelhas e fazendo a comparação dele como pastor, o bom pastor, aquele que vai conduzir as ovelhas, que vai conduzir para o aprisco certo. E às vezes ele entra, como diz o vigia, tem uns lugares que deixa a ovelha, o vigia abre a porta para as ovelhas entrarem. E depois ele abre a porta, o porteiro abre a porta para sair. Mas o pastor, ele deixa elas saírem e depois ele sai, é a última a sair, mas ele toma a frente e vai guiando ela para pastagens serenas, que assim o Davi mesmo cantava, que leva ele, Deus é meu pastor, o Davi do Salmo do Davi, nada me faltará, ele chamando a atenção. O Davi faz essas comparações lá nas suas músicas, nas suas poesias, que Davi era poeta e músico. Então esse termo de pastor é um termo muito comum. E o pastor, as ovelhas escutam. Não sei se vocês sabem, a pessoa, quando trabalha no campo, às vezes vaqueiro, ele chama o gado pelo nome. O Chico Xavier, ele trabalhou muito tempo no Ministério da Agricultura e ele ia fazer recenseamento, às vezes, de gados lá na Fazenda Modelo, que era onde ele trabalhava. E ele chamava as vacas pelos nomes e elas vinham, obedeciam e traziam. Existia até vacas que, quando paria, trazia a cria para mostrar para o Chico Xavier. Ela fazia, pela maneira que ele tratava. Então o animal tem isso, e o bom pastor, ele segue. Mas Jesus está dizendo que a ovelha vai escutar a voz dele. O inconsciente puro é a essência divina que está em cada um de nós. Então ele diz assim, que quem escuta ele, segue, ou seja, aquelas pessoas que mergulha no caminho do inconsciente puro, que mergulha em escutar o que Jesus convida, ele entra numa frequência que vai escutar a voz de Jesus. Quem está no amor, no bem, na caridade, ele escuta essa frequência. Quem não está, ele foge. É por isso que ele diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta dos apriscos da ovelha, mas sai por outra porta, é o ladrão e salteador. O ladrão, na hora que ele vê o perigo, ele larga as ovelhas.
ele vai enfrentar o lobo, ele deixa o lobo tomando conta. Por isso que o Davi diz em um dos seus salmos que ele enfrenta o leão e enfrenta o lobo. Ele sai correndo atrás do leão e atrás do lobo por causa das ovelhas. O bom pastor, ele protege. É como ele diz, Jesus fala, ele é o bom pastor. Ele vai proteger as ovelhas que escutam a voz dele. Ou seja, vai proteger quem entra na frequência do Cristo. Porque quem entra na frequência do Cristo, entra na frequência de Deus. E ele está aqui porque Deus encaminhou e deixou para ele. Ele diz, porque as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas, os conduz para ele. Depois que fazem sair todas que lhe pertencem, vai adiante dela e o segue porque conhece a sua voz, mas de modo algum seguirão estranho. Quem está na frequência crística não vai seguir vozes estranhas que não está nessa frequência, porque ele não reconhece essa voz. E quem ainda não reconhece a voz do Cristo, é difícil entender o chamado do Cristo. Jesus faz essa comparação, como ele diz mesmo, João escreve, mas eles não entenderam. Não entenderam e Jesus volta a retomar de novo a palavra. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele está dizendo que a porta que vai passar as ovelhas, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quem entrar por outra porta não será salvo. É como se tivesse várias portas. E Jesus usa muito essa atenção da porta, porque tem a porta, como ele diz, a porta da perdição, que é larga, a porta estreita, que é a porta da salvação. Ele chama atenção. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele vai levar pastagem verdejante, como Davi falava. O ladrão não vem senão para furtar e matar e destruir. Ele disse, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Porque a vida, na essência, é onde está a vida. Porque na essência divina nossa, é onde está a parte crística nossa. É onde está os fragmentos de Deus dentro de nós, é na parte de Cristo. E esse fragmento, essa parte de Deus é que é a vida. É essa parte de Deus que vai dar origem a todo o nosso desenvolvimento psicológico. É essa parte de Deus que vai dar origem à parte do nosso perispírito. E o nosso corpo é consequência do nosso perispírito e do nosso espírito. Então, quem acordar essa parte, vai acordar para a vida e vai acordar para a vida em abundância. Aí ele volta a dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que foi que Jesus fez aqui, se não foi dar a sua vida pelas ovelhas? Que Jesus morre, não porque quiseram que mataram, mas é porque ele mesmo se entrega. Ele mesmo falou que ele ia dar a vida, e ele dá a vida como exemplo, como ensinamento, alguém que vem ensinar para levar o amor até as últimas consequências. Então ele está dizendo, eu sou o pastor, o que dá vida pelas suas ovelhas, ou seja, ele está dando a sua vida aqui encarnada, está dando a sua vida física, carnal, para que as ovelhas, a humanidade, possa aprender com ele o que é o significado do amor, o que é o significado da vida por isso. Ele diz, o que é mercenário e não pastor, a quem não lhe pertence a ovelha, viu o lobo e abandona e foge. O lobo as arrebenta e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco, mas também é necessário que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ele diz que ele tem outras ovelhas que não é desse aprisco. Jesus governa a terra desde o início da formação da terra. A terra já houve uma época
que foi um planeta mais primitivo. Agora nós somos um planeta de prova e expiação. Já fomos mais atrasados. Lá atrás, na época dos dinossauros, na época das cavernas, que o homem vivia lá no meio dos animais, não tinha noção. Quando ele mudou de ser um planeta primitivo e passou um planeta de expiação, tem alguns espíritos que não acompanharam e foram levados para planetas mais atrasados para fazer a sua marcha evolutiva, igual outros vieram de outros planetas para ajudar aqui. Mas Jesus diz, eu tenho outras ovelhas em outros apriscos, que não é esse aqui. Ele tem ovelhas em outros planetas mais atrasados do que a Terra, que ele continua responsável por elas. E ele também vai trazer ela para esse estágio nosso, como vai levar nós para um estágio mais evoluído de planeta de regeneração. Jesus governa essas ovelhas e outras, e ele sabe a responsabilidade que tem em cada dele. Quando as daqui desse planeta foi para outro atrasado, ele levou, entregou para o dirigente lá daquele planeta para tomar conta, mas ele continua dirigindo esse trabalho, como ele está dirigindo as ovelhas daqui na direção de ser um planeta regenerador, até no instante que todos nós entrarmos, mergulhar numa direção de espíritos muito mais adiantado, puro. Jesus está nesse comando. Então Jesus está nesse comando. Eu fico às vezes impressionado quando vejo alguém querer falar de filosofia e não fala da filosofia de Jesus, como Jesus é o maior de todos os filósofos que tem na Terra, e alguns filósofos que não reconhecem isto, e Jesus é o filósofo do amor. Só que esse filósofo do amor disse que depois mandaria o Consolador Prometido relembrar tudo que ele ensinou. E o Consolador Prometido chegou na forma do Espiritismo, está relembrando. Então eu vou dizer assim, a curto modo, que o assunto não dá para aumentar a colocação agora, mas todas as filosofias que tem na Terra atual, ela vai desaguar num delta comum chamado Espiritismo. E esse delta vai desaguar no mar chamado Jesus. Então Jesus é o grande filósofo da humanidade, apesar dos professores de filosofia não reconhecem Jesus como filósofo, como também não reconhece o Espiritismo como filósofo. Mas vamos voltar ao assunto, que esse assunto ainda vou voltar a falar noutra oportunidade. Ele diz, mas também é necessário que as tragas, as que estão em outro, elas ouvirão a minha voz, que estão em outro aprisco, e haverá um só rebanho, um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o direito de dar e tenho o direito de reassumir. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Ele diz, eu dou a minha vida e depois eu reassumo, que é o que Jesus fez. Ele foi assassinado na cruz, naquela cruz infame, mas depois Jesus reapareceu para os discípulos e para todos, mostrando que a chamada ressurreição, que a vida continua, mas nós também, depois da morte, continuaremos vivos, porque a vida continua. Só que Jesus, ele materializou, por isso que apareceu daquele jeito. Mas nós também vamos aparecer. E ele está dizendo, esse mandamento eu recebi do meu Pai, tenho o direito de dar e tenho o direito de reassumir. Ele disse, de novo, houve uma disseção entre os judeus. Por causa desses discursos, houve nova disseção entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem um demônio e perdeu o juízo, por que escutais? Outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos de um cego, porque há poucos dias ele tinha aberto o olho do cego lá da Betesda. Então você veja, Jesus é o bom pastor, feliz de quem escuta a voz do bom pastor, feliz de quem escuta a voz desse guia. E esse guia que fez questão de dizer,
Depois eu mandarei o Espírito de verdade, relembrar tudo o que eu tenho dito para vocês, e ficará com vocês eternamente. O Espírito da verdade é o Consolador prometido, que Jesus diz. O Espiritismo é esse Consolador prometido que volta a relembrar Jesus. Por isso que eu falei que todos os rios correm na direção do delta chamado Espiritismo. E esse delta vai cair no mar chamado Jesus. Que o bom pastor lhe guie. Escute a voz do bom pastor. Fique atento para seguir o bom pastor, porque com certeza quem segue o bom pastor Jesus não se arrepende jamais. Que Deus lhe guarde, boa sorte, e Deus proteja você e sua família, os seus parentes e amigos, encarnados e desencarnados.